Olá, tudo bem? Antes de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Vinícius, eu sou da JY Semijoias e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre como fazer os seus stories e as suas lives. Então, pessoal, alguns dias atrás nós enviamos para vocês um vídeo sobre a experiência da Josi, como ela começou a fazer stories, como ela começou a fazer live. Para ela, muitas pessoas têm vergonha de fazer, e para ela era um pouco difícil no início mesmo. E ela contou um pouco de como ela começou, como a gente brincava com ela, a gente se divertia muito com a questão dela ter vergonha, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente se divertir com as dificuldades e não transformar isso num tabu, isso é uma coisa que não pode ser falado, não é verdade? A gente fazer com que uma dificuldade que a gente tenha em fazer alguma coisa se torne leve, até porque é natural que quando a gente esteja fazendo coisas novas, nós tenhamos dificuldade. E certamente vir na frente da câmera, tá olhando agora para uma lente, falando com pessoas que você não sabe quais serão e o que pensarão de você, nem sempre é fácil. Eu acho que o importante é saber que todo mundo é falível. Eventualmente, uma conjunção verbal errada pode sair, obviamente sem exageros, mas pode sair. Uma palavra talvez mal não falada da maneira correta, não utilizada da maneira correta, também pode acontecer. Isso é normal. Eu gostaria de falar para vocês algumas técnicas que eu, junto com a Josi, desenvolvemos ao longo do tempo, de modo a facilitar a criação dos stories e das lives, ou de um vídeo como esse. Eu mesmo já tenho aqui o meu roteiro. Esse é o meu roteiro. E o que é um roteiro? Aquilo que eu vou falar. Eu não acho interessante, ou pelo menos nós, eu e a Josi, nunca achamos interessante você escrever exatamente o que você vai falar frente às câmeras, porque fica chato você ter que decorar. Se você esquece uma palavra no meio do caminho, no caso de uma live, isso pode te criar um grande problema. Por isso a gente nunca criou todo o texto que nós vamos falar, apenas os tópicos, os roteiros, sobre o que eu vou falar hoje. No meu caso, ou melhor, no caso desse vídeo, qual é o roteiro? Inicialmente eu me apresentar, eu falar novamente da dificuldade que é fazer stories, lives, para buscar uma conexão com vocês. Segundo, eu falar de alguns pontos importantes que você deve se ater a hora que for fazer um story ou uma live. O primeiro é a criação de um roteiro. O segundo é ensaiar. Vocês ensaiam antes de fazer alguma coisa? O stories, você tem ou um vídeo no YouTube, você tem a possibilidade de gravar várias vezes e ensaiar. Você pode fazer de várias maneiras, assistir, entender como que ficou, fazer os ajustes necessários antes de publicar, ou mesmo antes de uma live. Fazer um ensaio antes ajuda a dar tranquilidade no momento que você estiver frente às câmeras, porque já não é algo novo, é algo que você fez repetidamente. Outro ponto importante é técnicas de linguagem. Evitar falar com os braços cruzados, os ombros muito projetados à frente, uma vez uma postura de vergonha, olhar para o chão, não olhar diretamente para a câmera. São técnicas de linguagem corporal que são importantes você a ter para que você tenha um vídeo na qual as pessoas gostariam de assistir. Manter o peito aberto, falar olhando para as câmeras, falar para fora, ou seja, falar de modo que quem esteja ouvindo consiga entender com facilidade, são pontos importantes. Então esse foi o meu roteiro, que era me apresentar, falar os 3 pontos importantes: criação do roteiro, ensaiar e técnicas de linguagem. E o último é o 4º ponto, que é a consistência. O feito é melhor que o perfeito. Isso me remete nós moramos muito tempo no Japão, e para nós a experiência no Japão foi muito mais do que financeira, até porque se você conhece alguém que foi para o Japão, se mesmo você já foi para o Japão, você sabe que a questão financeira hoje das pessoas que vão para trabalhar fora, trabalhar no Japão, não traz grandes benefícios como um dia já trouxe. Mas o que trouxe muito para mim, principalmente, é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi na cultura. O japonês, ele privilegia, ele busca principalmente as pessoas esforçadas, as pessoas dedicadas.
Eu tive a oportunidade de trabalhar como tradutor, intérprete no Japão, e obviamente eu não falava japonês, eu estudei, e no meu primeiro trabalho, com que eu consegui ser empregado, eu passei à frente de pessoas que falavam muito melhor do que eu, pessoas que tinham um nível nativo de japonês, e o meu era um nível avançado, que talvez seria mais ou menos suficiente para fazer aquela atividade, mas eu mostrei a minha força de vontade. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque se vocês querem fazer stories, querem fazer lives com excelência, vocês precisam fazer. O esforçado, o dedicado, a dedicação, a sua força de vontade vai vencer qualquer barreira que você tenha, psicológica, física ou mental. Qualquer barreira que você venha a ter, se você continuar fazendo isso com uma regularidade, seja semanal, seja diário, no caso do Stories, seja fazer lives semanais, o trabalho duro vai fazer você vencer. E de forma nenhuma, o fato de você não ter uma habilidade inicial vai fazer com que você tenha limites no que você vai alcançar no final. Eu quero dizer o seguinte, mesmo que você tenha grandes dificuldades agora, se você começar fazendo lá stories, criando roteiros, ensaiando, pensando na sua linguagem corporal e fazendo isso com consistência, você vai conseguir fazer isso de uma forma com excelência. Você vai fazer isso de uma forma com que você venda mais. Então, se você tem alguma dificuldade, se você está com vergonha, deixa isso de lado, começa a fazer. Vença-se todos os dias para você poder fazer a melhor divulgação do teu produto e que com certeza, que é o nosso objetivo, lucrar mais. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado você. É um vídeo curto, é um pouco daquilo que a gente aprendeu. Ainda virão outros vídeos. Agradeço demais a sua audiência. Até mais.